Ai, gente, bora para a segunda parte do capítulo 2. Eu acho que a gente consegue terminar esse capítulo 2 hoje, né? Uhum. Lembrando que, se não der também, tá tudo bem, né? Porque a gente não precisa acelerar a leitura só para ter uma meta de terminar a leitura. Mais importante do que cumprir uma meta de leitura é a gente conseguir interiorizar, a gente trazer para a nossa consciência, sentir no corpo as informações que estão aqui, para elas virarem a nossa realidade. No encontro passado, a Joyce começou falando que tem vigiado mais os pensamentos dela. E aí eu falei que eu também tenho vigiado, né? Ontem, eu estava fazendo almoço e o horário de almoço aqui em casa é agitado, assim, agitado, não é agitado não, é corrido, sabe? Porque um filho chega da escola e o outro vai para a escola, então um estuda de manhã e outro à tarde. Nesse inteirinho, eu estou recebendo um filho, né? Um está chegando, eles estão interagindo, dar banho no Mateus, terminar o almoço, e aquela coisa toda. E ali na correria, eu fui cortar um negócio e cortei um pedaço da minha unha, não foi do dedo, foi da unha, sabe? A unha não saiu, só cortou assim. Eu fui para xingar. Porque na hora vem, né? Tipo, poxa vida. E aí eu respirei fundo. Eu cheguei a ficar brava, assim. O sentimento veio, o pensamento, né? A vontade de reclamar, sabe? Mas eu falei, opa, peraí, eu preciso mudar isso agora. Preciso mudar isso agora. Que E aí seria o eu automático, né? Você agiu no automático. no automático. E aí eu falei, é só uma unha, daqui a pouco cresce, né? Porque é aquele negócio, aí uma unha fica curtinha, as outras, vai lá, vou cortar tudo, não vou. Mas eu falei, é só uma unha, depois eu penso nisso, depois eu penso nisso. Deixa eu focar no almoço, sabe? E depois eu fui parar para pensar, gente, tá tortinha aqui, tá? Tá tortinha, tá mais curta, essa aqui, ó. Tá lascadinha aqui na diagonal. E eu falei, quer saber, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Daqui a pouco cresce. Só que na hora vem, né? Na hora vem aquele negócio. Tudo que sai fora daquilo que a gente planeja tende a mexer com o nosso sistema de crenças. E É. eu falei, nossa, que bom que eu estou vigiando mais meus pensamentos, sabe? E com meus filhos também. Estou vigiando mais ainda. E nós, mãe, gente, mãe, pai, tem um poder absurdo sobre os nossos filhos, né? Se as palavras têm poder para nós, se elas têm poder para outras pessoas, para os nossos filhos, muito, 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 muito mais ainda. Por quê? Porque nós somos autoridade para eles. Autoridade não no sentido de mandar, sabe? Autoridade é no sentido de o que a gente fala, eles levam em consideração. Quantas vezes, não sei vocês aí que têm filhos, mas que a professora fala alguma coisa na escola, aí se você chega e fala diferente, não, o que a professora falou está certo. Por quê? Porque o professor exerce uma autoridade sobre os alunos. Autoridade não no sentido de mandar, mas é um poder de influência, sabe? Então, lembra que eu falei com vocês? Acho que eu já falei aqui com vocês, né, sobre as autoridades. Quem é autoridade para nós? Autoridade para nós são as pessoas que a gente ama, por exemplo, o meu esposo, ele é autoridade no sentido que o que ele fala, o que ele pensa, é importante para mim, ele me influencia com a fala dele, porque eu valido aquilo que ele fala, aqui eu acho importante ouvir ele. Então, os nossos pais, avós, ou quando a criança não é criada pelo pai, mas as pessoas as quais são responsáveis por elas, os professores,
médicos, não é? Quantas vezes a gente vai ao médico e a gente quer que a gente fala com o médico para falar alguma coisa ali com a criança, né? Eu mesmo já falei uma vez, falei com ele que açúcar não é bom. Por quê? Porque a autoridade, sabe? Eles olham e falam, nossa, o médico falou. Não é isso, gente? Médico é autoridade. É, os líderes religiosos, eles têm poder de influência. Aquilo que eles falam, mesmo quando a gente não concorda, mas você para e pensa e vai refletir. Então, os pais, eles exercem, além do poder das palavras, os pais têm uma autoridade muito grande sobre os filhos. E eu estou observando mais ainda aquilo que eu tenho falado, como eu tenho falado. Alguém quer partilhar alguma coisa do encontro passado para cá? Alguma experiência? Não? Não podemos ler. Alguém quer ler? Se ninguém quiser ler, eu posso ler. Eu sempre pergunto a vocês, porque que bom, né? Para não ficar cansativo só ouvindo a minha voz. Eu Eu posso acho. iniciar a leitura. Aí, eu ia falar assim para alguém começar e a gente vai intercalando. Isso. Pode. Pode. Quem quer começar? Então, posso começar. Então vamos lá. Tá? Hoje a gente vai começar como a autossugestão afasta o medo. Isso. A minha tradução é a do PDF que você colocou, que eu acho que é igual a da Joyce, né? Não tem problema Então, não. como a autossugestão elimina o medo. O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo. Tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano, corretamente pode ser de enorme utilidade. Janet R. era uma jovem e talentosa cantora. Foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer o teste, mas se sentia também muito apreensiva. 3 vezes antes, quando cantara para os diretores, não se saíra bem. A razão, medo de fracasso. Embora possuísse uma voz maravilhosa, costumava dizer a si mesma: quando chegar a hora de eu cantar, vou ser horrível. Nunca vou conseguir o papel. Eles não vão gostar de mim. E vão se perguntar como tive coragem de me submeter ao teste. Sei que vai ser um fracasso. A mente subconsciente dela aceitou estas autossugestões negativas como se fossem um pedido e passou a dar-lhes a realidade e fazer com que isso acontecesse. A causa era uma autossugestão involuntária. Seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção profundos que, por seu turno, se tornaram realidade. A jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força das autossugestões negativas e fez isso combatendo-as com autossugestões positivas. O que fez foi o seguinte: 3 vezes ao dia, trancava-se em seu quarto silencioso. Sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos. Tanto quanto podia, aquietava seu corpo e mente. A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. A fim de combater a sugestão de medo, repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente bem. Sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que se sentava para fazer o exercício, repetia lenta, tranquilamente, com confiança, essa afirmação de 5 a 10 vezes. Fazia 3 sessões iguais durante o dia e uma imediatamente antes de deitar-se. Após uma semana,
sentiu-se inteiramente equilibrada e confiante. Ao chegar o dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco. Algum comentário? Gente, vocês sabem que a gente vive num mundo, num universo de autossugestões o tempo todo, né? Uhum. De sugestões. Autossugestão é quando a gente mesmo dá pra gente. De sugestões. E a gente não tem como controlar lá fora. A não ser quando a gente pode, a gente vai eliminando e vai desligando, né? TV. Mas tudo é sugestão. Um monte de sugestões que tem aí. Temperatura. Quando a gente vai num shopping, a gente já recebe sugestão para compra. Né? A temperatura, o aroma, as músicas, mensagens subliminares, tem ali as sugestões que a gente não ouve, mas o nosso ouvido está recebendo aquelas informações. Mas nós podemos colocar sugestões para nós mesmos. Inclusive, como a gente falou, eu falei até um pouquinho da hipnose, falou aqui no livro também, e eu comentei com vocês, toda hipnose é auto-hipnose. Então, nós podemos dar os comandos para nós. Nós podemos falar aquilo que a gente quer que aconteça, que realize, ou que a gente quer para nós. Quando eu tive depressão, e que eu decidi me curar, eu fazia um monte de estratégias, mas eu fazia muitas autossugestões. Isso foi, né, há muitos anos, em 2007, 2008, 2007. O que eu fazia? Eu escrevia para eu ler, porque, gente, esse negócio, se a gente não escrever, esse negócio a nossa mente vai nos lembrar, não vai não. Pelo contrário. Muitas vezes, na intenção de nos proteger, ela vai fazer com que a gente esqueça. Sabe? Então, tem que anotar, tem que escrever, deixar visível. Tinha um programinha, não sei nem o nome dele mais, mas era um programinha que eu colocava no computador e ele ficava aparecendo as frases em flashes. A gente conseguia selecionar a quantidade de frases, tinha uma caixinha que eu ia digitar nas frases, e a gente poderia colocar a velocidade, né? Quantas frases por minuto, por exemplo. Então, eu usava o computador, por exemplo, se eu estivesse aqui agora, com esse programinha, ia estar toda hora, só dava umas piscadinhas assim, não dava tempo de eu ler a frase. Eu vou pesquisar se existe esse programa ainda. Eu não tenho mais o computador, né? Obviamente, isso foi lá em 2007, 2006, né? Mas algumas coisas eu tenho salva, que está tudo no HD externo. Eu vou ver se tem esse programa lá. Eu usava alguns programas, sabe? E eu vou pesquisar. Não sei se ainda existe. Então, ficava ali piscando, sabe? Só dava umas... Sabe quando, por exemplo, você está andando na rua e você vê uns raiozinhos? Ele só faz assim, tipo... Aí você olha, não tem trovão, não tem barulho, não tem nada. Só dá aquele relâmpagozinho assim. Então, ficava só de vez em quando, dava uma coisinha assim, ó. Só que a nossa mente recebe essas informações. Os nossos olhos captam, né? E eu colocava isso. E também colocava em músicas, que hoje a gente chama muito de bioquineses, mas era reprogramação mental. Eu pegava uma música e colocava, gravava com a minha voz várias frases. E muitas frases repetidas mesmo, eu dava já, eu copiava, muitas, e aí dava para sobrepor também, ou seja, no mesmo momento eu estava ouvindo umas 5 frases diferentes, e colocava numa frequência, num hertz bem baixinho,
E aí, quando eu ouvi a música, mas estava lá, aquele tanto de áudio. Hoje, não sei qual programa que utiliza, eu sei que já tem programas novos, mas eu quero aprender a fazer bioquineses para os meus Tem filhos. o Audify. E depois você manda para mim? Mando para você. Eu já tinha mandado uma coisa para você, que você falou assim, obrigada pela confiança. Do livro lá, Lembro é um, agora dessa mensagem. lembrou? Eu Uhum, mando lá para você. manda. E manda para a gente também, né, Karine? E manda para a Manda. gente também, porque a gente precisa disso. Eu tenho, assim, gente, só para partilhar nesse pedacinho, né? Como eu já estava avançada na leitura desse livro, eu já estava fazendo esses comandos. E assim, eu tenho uma agenda, eu estava marcando, falei, gente, eu tenho que ter disciplina, porque a autossabotagem de muito tempo atrás já vinha me impedindo. E aí eu anotava. Às vezes que eu fazia, eu escrevia a frase, aí eu vi que estava pequena, arrumei, e aí todas as vezes eu pegava a agenda e lia aquela frase para não fugir, para não fazer isso que você comentou, Karine, da mente autossabotar a gente. E eu estava fazendo 3 vezes por dia, conforme está aqui, nessa sugestão, né? Aí eu fiz por mais de 37 dias, eu estava Uau! marcando. Só que depois desses 37 dias, aconteceram coisas que daí eu falei, cara, eu vou parar de fazer isso porque não está dando certo. Aí eu parei de fazer. Voltei a fazer semana passada. Com as nossas leituras aqui, eu voltei a fazer semana passada, já voltei a anotar. Mas aí eu fiquei pensando, falei, gente, se eu já estava fazendo há mais de 30 dias, eu já estava mudando. É que nem você falou no último dia, né? No último encontro. Tem pessoas que vão precisar de mais de 21 dias, de mais de 90 dias. E eu vejo assim, falei, cara, então eu vou ser dessas pessoas de mais de sei lá quantos dias, mas eu vou retomar e não vou mais parar. Entendeu? Então, assim, eu já retomei, estou me policiando, eu já nem preciso mais ler, que agora já está bem decorado na cabeça, já ficou bem. E aí eu estou partilhando aqui porque é algo que eu já estava fazendo, não consegui os objetivos ainda totais, como eu quero, mas eu já retomei e vamos seguir aí. Quando eu conseguir concretizar tudo, aí eu partilho aqui também com vocês. Tá, mas tem coisas, por exemplo, para e pensa na sua idade. Tem coisas que você acredita a sua vida inteira. Não é assim, um dia, uma semana de uma frase diferente que vai fazer com que você acredite diferente. Até porque tem muitas frases que mexem aonde? No nosso sistema de crenças. Por exemplo, a gente pega uma doença incurável. E aí você fala, estou curada. Só que você acreditou a vida inteira, assim, tudo que você já leu, você já ouviu, que você vê, as pessoas, você comentar, elas vão falar o O quê? Não, não médico cura. falou, né? A autoridade do médico falou, e aí É, você não vai contra. então é treinar, é deixar, sabe? Não se preocupar, porque tem coisa que não vai vir de um dia para o outro. Tem coisa que a gente vai conseguir resultado com uma semana, uns dias, de um dia para o outro. Tem coisa que vai levar meses, que leve, mas que é melhor do que nada. Sabe? O movimento está acontecendo. O movimento está acontecendo. Não para, não. Inclusive, É vamos melhor focar do em que, nós. do que ficar do jeito desagradável que tá, né? Melhor. Porque legal não tá. E ficar nessa zona, entre aspas, não vou falar conforto porque não é confortável, né? Ficar nisso, que não está confortável e perder o que eu já tinha, entre aspas, estava conquistando, digamos assim, que eu retrocedi, mas como eu falei, assim, eu vou até o fim, eu vou até conquistar tudo. Karine, Oi. inclusive tem um desenho animado, eu não sei se eu vou lembrar o nome, que o garoto, cada vez que ele tem medo e cada vez que a mente fala alguma coisa, aí ele fala, silêncio, Bruno. E aí tem uma passagem no livro, eu não vou lembrar onde é, que ele fala do Caruso, né? Que o Caruso entrou e aí teve aquele ataque de pânico
E aí o Caruso grita, cala a boca, pequeno eu. Uhum. É mais ou menos isso. Aí eu uso uma frase que é a seguinte, eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis e maravilhosas acontecem na minha vida. Uhum. Maravilha. E aí, toda vez que a mente vem dizendo alguma coisa, aí eu repito essa frase. Eu sou a filha de Deus e somente coisas incríveis e inacreditáveis acontecem na minha vida. Perfeito. Gostei dessa frase. Eu vou colocar lá no grupo, vou abrir, né? Vou convidar as pessoas, vocês vão me ajudar, para a gente fazer seleções de frases, para as pessoas irem sugerindo frases. Eu, por exemplo, tenho algumas que me acompanham, sabe? Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. E a gente pode ir fazendo, colocando sugestões de frases mesmo para a gente colocar. A gente pode até fazer assim, ó, uma listinha para financeiro, uma listinha para saúde. E é claro que quando as pessoas forem fazer, quem quiser junta tudo. Mas quem quiser só para uma área, usa só de uma área, né? E a gente, são sugestões, e a gente escolhe algumas para a gente praticar em um tempo. Para a gente colocar esse Interessante e poder importante. E isso muda. não é? É igual quando a gente fala com a criança, né? Que ela é desobediente. Quanto mais você é desobediente, você é desobediente. O que que acontece? Você está dando comando para ela ficar desobediente. E a gente Aline, também. Quando eu falo, eu sou burra, erro um negócio, porque eu vivia falando isso, né? Nossa, mas como que eu sou idiota quando a gente erra alguma coisa? Nossa, mas como eu sou burra. E ainda mais eu, que tenho essa tendência do perfeccionismo, já soltei muito, sabe, gente? Mas eu era muito perfeccionista. E então eu não me permitia errar, sabe? Quando eu errava, assim, eu ficava com muita, quando eu errava, eu ficava com muita raiva e me sentia burra mesmo, ficava com raiva de mim. Cada vez que a gente fala, nossa, veja como que eu sou burra, nossa, mas eu sou idiota demais, não sei o que lá, aí a gente está dando mais comando, né? uhum. Agora, eu vou aplicar um exercício em vocês, eu já tinha pensado, esse de dar um nome, sabe? Esse exemplo que a Tânia deu, do desenho e do que aconteceu com o Caruso, dele falar. O nome do desenho é Luca. Ah, eu acho que eu sei qual que é esse desenho. De desenho eu entendo alguns, tá, gente? Né? Eu escutei isso aí que a Tânia falou, eu vi em algum lugar aí também, do Pequeno Eu, essa história do Caruso. Ou li, agora eu não sei, mas não estou É conseguindo. nesse livro, é nesse livro. É É no, nesse. nesse Ah, capítulo então 2 é, isso aí. mesmo, foi Ah, no capítulo 2 na semana passada, na nossa leitura da semana passada, que teve esse exemplo. Travou aqui para mim um pouquinho, travou para vocês também? Então, aqui está tudo certo. Aí, o exemplo do Caruso foi nesse capítulo 2 e alguns aí para trás, alguns é. tópicos. E eu vou fazer um exercício com vocês, naquele encontro que a gente vai fazer sobre crenças, sobre isso aí, para dar um nome bem legal, vocês vão ver que legal que é. Tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa desse ponto? Ai, eu quero me olhar, quero arrumar o cabelo. Eu. Quanto a isso de crítica, eu preguei no espelho do meu banheiro, eu te amo. E aí, todo dia, quando eu vou escovar os dentes, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu olho para mim mesma e tá lá a frase, eu te amo.
Uma delícia, né? Eu também escrevia. Eu escrevia, pregava na casa inteira. Eu contei aqui já, né? No teto, na cozinha. Escrevia de canetinhas coloridas. Canetinha, eu gosto muito de canetas coloridas, né? Eu sempre tenho canetas coloridas. Mas eu escrevia de canetinhas coloridas, porque para uma frase de uma cor, outra frase noutra, por aí vai. Vou espalhar pela casa. E eu mantrava algumas frases também. Eu fiz uma pulseirinha de miçanga com aquela... nessas lojas de costureiras, né? Tem um fiozinho de nylon, né? Que eles esticam assim. É nylon. Como é que chama aquele fiozinho? De bijuteria, de fazer bijuteria. Fio de silicone. Hã? Fio de silicone. É. Aí eu comprei aquilo e colocava umas miçanguinhas maiores, umas pedrinhas maiores, eu colocava 21. E quando eu ia caminhar, eu e o Taz íamos caminhar, igual quando a gente faz com terço, eu ia falando algumas frases 21 vezes. São estratégias que vocês podem ir testando e vocês vão compartilhando outras estratégias que testaram. Alguma pode fazer sentido, outra não, e está tudo certo, né? Maravilhosa essa partilha. Mas eu tenho por toda a casa comandos. Oi? Eu coloco comandos por toda a casa. Eu tenho na geladeira, tenho no guarda-roupa, eu tenho no espelho do banheiro. Só na sala que não. Eu também. Aqui eu tenho no escritório, eu tenho assim, ao alcance da minha vista. Eu também. Filosofia do sucesso é pregada aqui em casa, em vários lugares, inclusive no quarto dos meninos. O Enzo sabe filosofia do sucesso. Do Napoleão Hill. E ele sabe, assim, ele entende ela, não como um decoreba, assim, de decorar, sabe? Gente, na porta da geladeira tem uma frase lá, atualmente, que até foi uma amiga que me deu, sobre soluções rápidas. Fugiu aqui agora. Depois eu posso mandar ela para vocês, a frase. É muito bom quando eu tenho algumas coisas para resolver, para decidir, para tomar, sabe, para tomar decisões, para ter ideias, para ter clarezas, eu já me conecto com aquela frase. E é isso, a gente nem precisa decorar tudo, não, sabe? É lembrar, ter algo ali para lembrar, da gente falar as frases. E às vezes você olha, aqui na minha frente está ali a filosofia do sucesso, Napoleão Hill. Então eu olho, eu não estou lendo agora a filosofia, mas a minha mente já conhece, já reconhece aquilo ali, aquelas informações. A nossa Uma coisa, mente capta tudo isso, gente. Por exemplo, quando você olha um prédio cheio de... Imagine um prédio de 20 andares. Quando você olha, a sua mente consegue guardar quantas janelas tem naquele prédio que você olha ali. Só que, para nos proteger, ela guarda um pouco dessas informações. Mas tudo que a gente vê, ela guarda, ela acessa todas essas informações, registra e guarda lá naquele fichário. uma coisa que eu fiz que fez uma mudança tremenda. Eu acordo eu coloquei como música no meu despertador a música da Marisa Monte. Sou feliz, alegre e forte. Tem Tenho amor e amor e muita muita sorte. sorte. Exatamente. Eu já acordo com isso. Perfeito, E maravilha. mudou muito, sabe? E eu me achava uma pessoa positiva. Só que eu olho para ontem e vejo e falo assim, caraca, como isso tem mudado a minha vida. E eu não era tão positiva, tão alto astral, quanto eu achava que eu era. Porque como você pensou, né, na hora do negócio do carro, eu também já vinha tudo de pior que poderia acontecer. Só que com essas mudanças, eu estou vendo as coisas positivas acontecerem. É muito interessante isso. Maravilha. Eu gosto Ótimas sugestões, hein?
Mais coisas Eu legais estou para colocar gostando em dessa aí prática, também. né? Essa aí eu vou adicionar na minha listinha. Eu É. vejo, conheço, mas eu vou pôr na minha listinha. Essa aí também já está na minha. E Adorei. aí eu acordo 5 e pouco, 6 horas da manhã, mas eu fico na minha cama até mais ou menos umas 7 e pouco, porque eu fico pensando em coisas positivas para o dia. Isso também, assim, ó, deu um grau fantástico, fantástico. Maravilha, maravilha, maravilha. A gente colocar recursos, gente, que nos ajudem, é maravilhoso. Eu tenho um treinamento que se chama Alta Performance em Vendas. Nesse treinamento, eu explico para as pessoas, ensino para as pessoas que a gente precisa estar bem e para a gente acreditar, para a gente mudar, tem que ser um exercício, porque o cliente também, ele entende, ele sente na sua fisiologia, né? Ele olha nos seus olhos, você pode falar que está bem, ele consegue ver que não está bem, nem que seja A de forma energia não inconsciente. mente, né? A É, energia não mente. E ela chega sempre antes de você. e aí tem os recursos internos, nós temos os recursos internos, né, de nos sentirmos bem, de nós mesmos nos autossugerir que estamos bem, as frases, e temos os recursos externos, que, ó, esse que a Tânia falou. Quando a gente tem uma música, as frases pregadas são recursos externos que nos ajudem. Músicas, no meu telefone, quando alguém liga, a música é de Simple the Best, da Tina Turner, porque é uma música empoderadora para mim. Faz sentido para mim. Então, a gente ouvir músicas, assistir vídeos que vão nos sugerir, que vão nos empoderar, que vão nos acrescentar, que vão alimentar a pessoa que a gente está criando na nossa mente que nós somos. Porque é isso que acontece. Existe essa Karine aqui, e existe uma Karine que eu crio na minha mente, que eu quero ser, que eu quero me tornar. Sabe? Tanto fisicamente quanto emocionalmente, espiritualmente, como mãe, como esposa, como ser humano, como um profissional, como filha. Então, a gente vai construindo aquilo que a gente quer e a gente precisa alimentar essa construção. E nem todos os dias a gente tá, nossa, eu sou demais, nossa, olha, ou eu sou saudável. Tem dia que a gente não vai acreditar. Tem dia que eu vou falar, que a gente vai falar, eu sou milionária, e a sua amiga vai falar, claro que não é, né? Tipo, tem dia que nem todo dia a gente consegue acessar os recursos internos e estar, eles, nos colocar bem só com os recursos internos. Os recursos externos nos ajudam nessa autossugestão. Entende? Ali naquele workshop que eu fiz no início do ano, que nós tivemos, Bruno, você fez ele? Construindo 2023 com brilho nos olhos. É um workshop para a gente planejar. Eu estava até pensando nisso, que a gente tem um encontro para fazer. Lá tem uma série, teve um momento da gente só montar estratégias e estruturas para nos colocar nesse movimento, desse jeito aí. Porque são recursos externos. Ó, o mantra, né, que é a música que a Tânia coloca, que são recursos externos que vão conectar, vão trazer, abastecer a Tânia que ela quer ser naquele dia. Gente, nós estamos na melhor época da vida, eu acho, porque nós temos tantas informações, tantos recursos disponíveis para nós. A gente pode pegar o nosso telefone, tem um gravadorzinho e gravar. Você pode pegar e mandar mensagem para você mesmo no WhatsApp, e gravar sugestões e colocar para você ouvir. É a tal carta para o futuro eu, do Era eu uma do futuro, né? carta.
o vision board, né, que é o quadro dos sonhos. Mas, assim, são recursos rápidos, sabe? Você grava ali as frases que você quiser e deixa ali, e coloca para você ouvir todo dia. Escreve essas frases, coloca em lugar que está perto O cheque do Jim Carrey, que ele fez para ele mesmo, né? E aí vamos nós. É demais, maravilha. Isso mesmo. Mas para chegar aqui, eu desconstruí muita coisa. E continuo desconstruindo. O processo é esse. E eu também. Olha quantos anos que eu estudo sobre o sistema de crenças, gente. Que eu estudo assiduamente sobre o sistema de crenças. Tem uns 15 anos. Eu conheci a programação neurolinguística em 2000. Quando eu conheci a programação neurolinguística, eu conheci sobre o sistema de crenças. Mas que eu estudo a fio mesmo, que eu estudo, que eu treino, que eu faço exercícios, desde 2005, 2006. Pois é. E está lotada aqui, ó, de crenças limitantes ainda, porque é o efeito camadas de cebola. A gente vai desconstruindo, a gente vai ressignificando algumas, substituindo crenças limitantes por fortalecedoras. Depois vem outras mais embaixo, né, que são as crenças raízes. Eu posso compartilhar um pensamento com você? Pode, claro, por Olha favor. só, às vezes as nossas expectativas elas nos tornam pessoas ingratas. Eu estou lendo também aquele livro da Honda, né? A Magia, e aí veio um insight. Por A que a magia, gente se... a Tânia, magia. a magia vai ser uma jornada que a gente vai fazer, tá? Vai ser uma das próximas jornadas Ai, que que a maravilha! gente tem aí. E aí me veio a percepção, por que a gente vibra, né, no negativo, assim, numa notícia triste, a gente fica consternado, a gente se joga ao chão, sabe? E de repente acontece uma coisa boa com você, mas vou dar só um exemplo. Por exemplo, vai que eu fiz uma aposta de loteria, não sei o quê, ganhei R$ 10. Eu não fico alegre, porque nem todo mundo ganha, mas a proporcionalidade da minha alegria, sabe? Eu deveria estar vibrante, alegre e contente. Não foi 10 milhões, mas foi R$ 10 que entraram de maneira surpreendente. Só que não é a mesma vibração, é como se fosse assim, obrigação do universo me dar aquele dinheiro. E não é. Perfeito. É E isso isso mesmo. daí a gente começa a pensar, né? Ai, gente, é verdade. Aí a gente vai. Porque o nosso cérebro, nossa mente, não sabe distinguir o que é ganhar R$ 10 com ganhar 10 milhões. Entende? Então, para ele você jogou na loteria e ganhou. Entende? Se foi R$ 1, se foi R$ 10, R$ 100, R$ 1.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, isso são só números. Mas se a gente treina para comemorar com alegria os R$ 10, o cérebro vai falar assim, opa, gostei disso aqui que ela liberou. Dopamina, né, aquela alegria, aquele bem-estar. Vou fazer mais disso. E se conecta. Até porque o universo sempre dá mais do mesmo. Mas, gente, eu vou precisar, eu não vou poder ficar mais aqui. Se vocês quiserem, eu até posso deixar vocês aqui. Eu tenho um atendimento agora. Então a gente se vê na sexta. Porque eu no máximo ficaria até daqui a uns 40 minutos, 5h30 eu teria que sair também. Então tá.
Então, nos encontramos na sexta, pode? A Maria Ângela não vai poder Sim, vir, mas a gente, na semana que vem, a gente encontra mais vezes. A magia, gente, a gente tem as jornadas, né? As jornadas são gratuitas. Nós estamos na jornada do perdão, a gente já teve jornada do chá, Maria Ângela falou que já fez alguns, foi de chá, Maria Ângela? De chá e do perdão. E E aí agora agora, eu te achei na do perdão. Aí ai, comecei. que bom. Então, a do perdão foi em agosto, a gente prorrogou ela até setembro, Hum. e eu já tenho três, mais ou menos, jornadas próximas, e uma delas é a magia. A gente vai fazer juntas. As jornadas são gratuitas, tá, gente? Quem quiser participar é muito bem-vindo. O Bruno falou aqui que lembra de eu contar sobre a Ana Maria Braga, que lá no workshop eu expliquei para eles que eu já vi entrevista da própria Ana Maria Braga. Ela fala, gente, vocês acham que, tipo, 8 horas da manhã, eu tô 7 horas da manhã, porque ela começa a gravar, tipo, 7, mas ela acordava 4h30, né? 4h30, 5 horas da manhã, quando o programa dela era 8 horas da manhã. E ela falou, vocês acham que eu acordo todo dia feliz? Acorda, menina, naquela alegria. Vocês lembram que ela falava assim? Acorda, menina, negócio assim. Não, gente, ela falou, não, isso é treino. Tem uma série de coisas que ela fazia, pelo menos naquela época, para colocar ela naquele bom humor, naquela leveza, naquele bem-estar. Entenderam? Então, não é só porque as pessoas, nossa, ela é legal, ela é feliz. Não, elas usam os recursos que as colocam naquele estado vibracional. E que bom que tem esses recursos. E que bom que eles estão disponíveis para nós também. Ah, isso é fantástico, né? O melhor de tudo é isso. E que a gente pode usar tudo aqui agora, sem nem gastar dinheiro, sem, tipo assim, não exige tempo, tipo assim, para eu ter que agendar. Alguns sim, mas a maioria está disponível aqui para nós. Gravar um áudio, escrever as frases, esses exercícios aqui que a gente vai fazendo até o próximo encontro, ou para frente aí muito tempo. Está tudo disponível para a gente fazer. Fantástico isso, né? Isso, gente, é precioso demais. É precioso demais saber disso. Mais precioso ainda A quando mudança está aí, né? Muda quem quer. muda As quem quer. portas da mudança estão aí. Naquele filme O Segredo, né? Você não precisa enxergar toda a estrada. Você só precisa enxergar os primeiros 100 metros. Exatamente. E vamos embora. Muito obrigada, gratidão imensa. Cresci muito com você e com as suas partilhas. Gratidão, viu? Namastê. Namastê. Gratidão profunda a todos vocês que vieram, gente. Essas Grata, trocas Karina. são tão boas, né? Com Sempre que der, certeza. eu vou estar presente. Porque é Que bom, bom. são muito legais as trocas. Ai, que bom. Venham Tá? sempre para enriquecer, para contribuir com a gente. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Nossa, gente, eu também cresci bastante aqui. Eu também, nossa, eu já estou cheia de ideias aqui da, da música, de colocar ela aqui. Ai, que delícia, da gente colocar lá no grupo, né? Para a gente fazer, quem tiver sugestões de frases Das legais aí, listas. boas para a gente, né? Sim. Isso, gente, Porque a grande verdade é a seguinte: Deus é uma sintonia. Uhum, Deus é uma frequência, é uma sintonia. E quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado. É sensacional, troca, é troca. maravilha. Gente, o mantra da Cara, Marisa Monte, gratidão. já vamos começar, né, Tânia? Você lembrou do mantra que eu já tinha visto no comercial e tal na TV. Aí você trouxe aqui, eu já vou gravar agora no celular, já vamos fazer. Eu acho que já dá para a gente que está aqui fazendo essa mudança, se E permitindo, a gente já fazer. É o que eu pretendo eu já fazer. vou integrar ele aqui. Sou Também vou. feliz, alegre e forte. Tenho amor e Por muita muita sorte. sorte. Eu não sei ele de cor, não, mas eu tinha até um videozinho curtinho aqui. Eu sei de Não sei cor. se ainda tem.
Mas dá para procurar também. No celular, na mão, a gente acha. Mas vamos gravar na própria voz. Eu acho que é mais. Eu acho que para o cérebro é melhor, né, Karine? O cérebro é bom. Claro que se não tiver jeito, com a voz de outra pessoa também tá ótimo, mas feito é melhor que perfeito, né? Mas com a nossa voz, porque o nosso inconsciente nosso cérebro reconhece a nossa voz. E gratidão, Karine, Gratidão, Tânia, gratidão, Maria Ângela, gratidão. Bruno, a todos. Até a próxima. Vamos poder Gratidão. estar juntos, se Deus quiser. Gratidão, Pode ser. Sueli, que nos acompanhou caladinha. Gratidão, Um Bruno. beijo, um cheiro para todos vocês aí. Hein? Um cheiro, um beijo, né? E Um upa. cheiro e um beijo. Seria um beijo. Gratidão. Vejo e honro vocês, viu, gente? Tchau, tchau.